Olá, empreendedores compulsivos! José aqui em mais um episódio do Curta Empreender, né? E hoje, dia 11 de junho de 2026, exatamente hoje, num dia como esse, há 44 anos atrás, estreava nas telas do cinema o filme que marcou a minha geração. Que filme era esse, hein? Hein? ET, o extraterrestre. José, e por quê? O que tem a ver o ET com o extraterrestre? Bem, pessoal, o filme do ET, o extraterrestre, aquele enredo daquele filme, tratava sobre conexões, né? Tratava sobre relações humanas, sobre aceitação das diferenças, né? Então era um filme muito interessante para aquele tempo. E hoje, né, não é muito diferente. Né? Hoje a raça humana, embora naquele enredo lá, as conexões estavam acontecendo entre raças e povos de universos diferentes, hoje a gente ainda continua a raça humana, né, em busca incessante por conexões. Né? Agora mudou apenas o contexto, a gente não está procurando mais conexões como no enredo do filme, com raças, nem, enfim, com universos diferentes. Hoje a gente procura conexões entre pessoas e, acima de tudo, da tecnologia com as pessoas, né, com a humanidade. Bem, e para falar sobre esse tipo de conexão, né, eu estou aqui num lugar muito especial, com uma pessoa muito especial, e nós vamos falar justamente sobre conexões entre o cérebro humano e a tecnologia, né, entre neurônios e qualidade de vida, né, entre a ciência e a esperança, inclusive, tá bom? Bem, e para falar sobre essa revolução silenciosa que está acontecendo nos bastidores, que muitas pessoas nem conhecem, não sabem como é que evolui tudo isso, como é que essas conexões acontecem, né? Eu estou num lugar muito especial, eu vou conversar com o meu convidado, que ele é um neurocirurgião, especialista em neuromodulação, ele é empresário. Mas antes de apresentar o meu convidado, Flop, solta a vinheta. Bem, pessoal, estamos de volta. Curta Empreender, um episódio fantástico, convidado ultra especial. Estou aqui com o Dr. Jairo Ângelos, né, que ele é empresário, neurocirurgião, especialista em neuromodulação. Já a gente vai falar sobre o que é neuromodulação. Mas antes da gente começar, Dr. Jairo, eu já quero dar uma pincelada no tom da nossa conversa aqui, lhe fazendo logo uma pergunta, antes do senhor se apresentar até. Né, Dr. Jairo, qual foi o caso assim mais impressionante que o senhor percebeu que a neuromodulação não era só uma ferramenta, né, tratando uma doença, mas era para além disso, era literalmente, né, essa ciência estava devolvendo a vida ou a qualidade de vida para uma pessoa. Qual foi um caso muito marcante que o senhor pode contar para a gente, já para a gente começar o nosso podcast quente assim? Bom, muito bem. Obrigado pelo convite, prazer, mais uma vez, a gente está aqui batendo esse papo, tá nesse ambiente aqui de conversa e sendo bem direto nessa resposta, né? Depois eu vou explicar para quem está nos ouvindo aqui, né, o que é neuromodulação, mas o que mais me marcou foi o resultado da neuromodulação invasiva, no caso, o implante de um eletrodo cerebral para um paciente de Parkinson que eu tenho, que já acompanho já há bastante tempo, né? E eu já tinha feito várias cirurgias antes, né? Já visto a melhora em outros pacientes, né? Mas esse caso me chamou, um fato da vida dele me chamou a atenção porque ele teve um certo dia, ele foi com a família, né? Ele melhorou muito dos sintomas do Parkinson, melhorou a questão do caminhar, diminuiu as quedas, e ele mandou uma foto caminhando nos Lençóis Maranhenses. Depois do procedimento? Depois do procedimento, algum tempo depois, né? Sim. E ele já estava com alguns anos depois da cirurgia, obviamente, mas aquilo ali me chamou muita atenção, porque aí eu pude ver, assim, de fato, assim, a tecnologia entrando no dia a dia da pessoa mesmo. Sim. Né? Porque a gente traz para os pacientes o que os estudos dizem, né? Olha, ele vai melhorar isso, aquilo outro, tantos por cento de melhora,
Mas quando a gente consegue palpar essa melhora no dia a dia da pessoa, eu acho que isso é um fechamento muito bom, assim, para nós médicos, sabe? Então, para mim foi muito especial, porque é aquilo que eu faço, neuromodulação, né? Implante de eletrodo cerebral para Parkinson, e eu vi que essa tecnologia pôde mudar a vida desse paciente, mudar mesmo, porque já Sim. estava no momento em que só as medicações não ajudavam, ele estava tendo quedas frequentes, ele operou numa situação muito ruim, tinha perdido muito peso, qualidade de vida horrível, né? E a cirurgia devolveu a qualidade de vida para ele. Perdeu Perdeu mobilidade, o contato mobilidade, social vai assim, embora também, né? muito ruim. Geralmente. Qualidade de vida muito péssima, péssima, péssima. E essa cirurgia para esse paciente, assim, ajudou muito. Então, e eu já sabia que ele estava muito bem da cirurgia, mas eu creio que aquele vídeo, olhar ele andando nos Lençóis Maranhenses com a esposa, com a família, olhando aquele grupinho, eles foram em viagem em família, né? Sim. Eu fiquei olhando aquele vídeo assim, gente, que coisa maravilhosa, né? A gente poder proporcionar isso à vida de uma pessoa, né? Você trazer toda essa tecnologia e ver até onde ela chega, né? Ou seja, possibilitou ele ir para os lençóis e caminhar na areia, que você sabe que não é nada fácil, né? Perfeito, verdade. Imagina para um idoso que tem uma limitação funcional, isso é uma grande vitória. Certamente. A gente, de fato, nas suas palavras, eu consigo visualizar como que a ciência que o senhor emprega, Sim. né, foi para muito além do que uma ferramenta, o tratamento de uma doença. Né? Sim. Realmente, nesse caso específico, eu nem sabia do quanto era importante e relevante. De verdade, devolveu mesmo a vida social para a pessoa, a qualidade de vida, né, o contato. A gente pode resumir que realmente devolveu a vida para a pessoa. Né? Sem dúvida, com certeza. Dr. Jairo, e quem era o Dr. Jairo antes da medicina, antes de ingressar aí na área da medicina? Como é que foi sua juventude? O senhor nasceu rico, pobre, veio de uma família... Como é que era o Dr. Jairo adolescente? Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo resumir antes rapidinho. Antes da medicina, é claro, né? Hoje o senhor já é um homem conhecido e tal no segmento, mas e antes, como é que era? Bom, quem é Jairo, né? Então, Jairo, antes de ser o Dr. Jairo, né? Foi uma criança normal, gostava muito de brincar, sempre fui muito estudioso, sempre gostei de estudar, sempre fui muito aplicado, né? E não falo isso para me exaltar, mas assim, graças a Deus sempre consegui me destacar nos estudos, né? Então era visto meio como o estudioso da turma, né? Legal. E isso aí, depois que eu identifiquei, né, que eu queria essa carreira médica, né, obviamente tive que fazer algumas escolhas, deixar algumas coisas, né, Sim. em termos de divertimento, sair, para poder focar nos estudos e conseguir passar no vestibular, enfim, finalmente, né. Mas, assim, eu me considero que eu fui uma pessoa normal, digamos assim, um jovem... Bom, eu sou cristão, né? Você me conhece, né? Tenho um berço cristão, graças a Deus. E desde criança envolvido com as coisas da igreja, não apenas frequentando, mas participando ativamente de muitas atividades da igreja, ligada com música. Sou músico também. Eu toco clarinete, é o meu instrumento musical, que faz muito tempo que eu não toco ele, meu clarinete, né? Preciso voltar a tocar novamente. Então, também esse gosto pela música sempre esteve presente na minha vida. Então, é isso, mas sempre, eu acredito que talvez essa questão de estar dedicado aos estudos, né, me levou para algumas situações ser um pouco mais introspectivo em alguns momentos, né, apesar de que eu gosto muito de falar, de ter muitos amigos, mas existia um certo já era um pouco mais retraído e tímido em algum momento da vida ali atrás, né. E é isso, sempre tive esse sonho, né, de crescer e conseguir passar no vestibular aos 18 anos e realmente minha vida mudou depois que eu passei no vestibular. Porque eu entrei no universo, estou nele até hoje, graças a Deus, o universo da medicina até hoje, realmente a vida mudou muito, muito mesmo, para melhor, graças a Deus, né. Bom. Bom, não sei se era isso que você queria que eu respondesse. As pessoas querem conhecer o Dr. Jairo, você pode ser né? até mais específico, entendeu? Claro. E a gente costuma conhecer o profissional, a empresa, o homem bem-sucedido, né? Aquela pessoa que a gente vê no Instagram, que a gente recebe às vezes uma propaganda, um tráfego pago.
mas a gente às vezes não sabe que é humano por trás daquela profissão, por que ele é tão bem sucedido, e isso tem muito a ver de como que a gente era, de onde nós viemos, Sem né? dúvida. Qual que é a nossa cultura, como que a gente se posicionou durante a infância, adolescência, as renúncias que nós fizemos, Sem como dúvida. o senhor falou, né? Então, eu creio que isso aproxima demais, não só o profissional, o paciente, Sem mas dúvida. da sociedade como um todo, né? Quando a gente conhece a outra pessoa com quem a gente está falando, acho que facilita demais as relações. E, doutor Jairo, como é que a medicina entra na sua vida? Como é que o senhor tomou a decisão, principalmente, né, pela neurocirurgia, né, pela parte neurológica? Como é que foi esse estalar de dedos aí? Foi assim mesmo? Dormi estudante, acordei médico, foi assim? Não, na verdade não, né? Eu sempre gostei da área da saúde, na verdade, né? Só respondendo um pouquinho mais Claro. Em relação ao Jairo, sem ser o doutor Jairo, né? Pois não, doutor. Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa atenciosa, assim, com as pessoas. Eu acho que isso é uma questão até de respeito, né? Você ser atencioso com alguém, você saber se tudo bem com a pessoa. Então eu gosto de ter esse nível de relacionamento com as pessoas, né? De não apenas pode ter uma troca, obviamente, mas eu gosto de ser um pouco a mais, em termos de cuidado, de ser carinhoso às vezes quando eu preciso, de ser mais atencioso. Como eu te falei, tem um lado pequeno que lá atrás, hoje menos, graças a Deus, quase não tem, que era introspectivo, mas a minha característica sempre foi de ser muito expansivo, né? De fazer amigos com facilidade, de me relacionar bem com as pessoas, né? E é o que eu procuro, e isso eu trouxe para minha vida até hoje, inclusive, né? De procurar me relacionar bem com todo mundo, né? Principalmente com aqueles que têm opinião diferente. Isso é um desafio para todo ser humano, né? Sim. Se relacionar bem com todas as pessoas, independente das suas opiniões, Conexões, né? Como a gente fez a abertura aqui. Exatamente, né? Então, essas são algumas características minhas. Mas em relação a escolher a medicina, na escola, né, no ensino médio, né? Na época era ensino médio, né? Isso. Hoje não tem mais essa palavra ensino médio, né? Agora fundamental, nona série, agora tem até uma série que não tinha na nossa época. Bom, a gente está entregando nossa idade, né? Então, pula essa parte, corta aí, tá? Eu gostava das áreas biológicas, né? Biologia, química, gostava também de exatas, matemática, essas coisas, mas eu acho que já tinha uma tendência para áreas de saúde, né? Aí tinha odontologia, medicina, né? E em algum momento eu pensei na odontologia, mas depois, não, eu acho que eu quero ser médico mesmo, né? Não tem nenhuma influência médica na família, né? Não tem nenhum médico, pai ou mãe que me influenciou, faça medicina, não. Então, acho que foi uma escolha, eu acho que eu fui... É claro que descobrir uma vocação, né? Tem gente que acha, vou ser médico, vou ser advogado. Eu acho que isso é uma coisa que acontece plenamente no início, a pessoa escolhe, mas na verdade não é. Eu creio que a vocação a gente vai descobrindo com o processo, né? Então, eu acredito que eu enxerguei alguns sinais que essa seria a minha área, a área de saúde, de estar perto de pessoas, de cuidar de pessoas, e eu acredito que, à medida que eu fui dando passos em direção a isso, a medicina, vestibular, essa vocação ela só foi cada vez mais se concretizando, foi se tornando verdade, né? Mais verdade cada vez mais. Então, a medicina surgiu assim, né? Pelo gosto dessa parte das ciências biológicas e tal. Eu fiz um ano de biologia antes de entrar na medicina, né? Eu não passei no meu primeiro vestibular, eu fiz o ano de ciências biológicas na Universidade do Estado. Cursei o primeiro e segundo período, mas mantive aquele sonho de, não, quero medicina, e eu acho que eu passei no quarto vestibular, né, que na época tinha cada 6 meses. Sim. Os 3 que eu não passei, claro que bati aquela bad inicial, poxa, não passei e tal, mas depois eu ficava mais convicto, não, é realmente isso que eu quero. É realmente isso que Deus quer para mim, como chamado, como vocação, como missão de vida, né? Então, eu via que ao longo desse processo de entrar na medicina, isso cada vez mais vinha se confirmando, né? A ponto de não me fazer direcionar para outra área, né? Então, entrei na medicina e a tua última pergunta em relação a como aparecia a neuro, foi isso, né? Não. Exato, como é que deu esse estalo assim como é que eu fui para a área de neurocirurgia, da neurocirurgia, né?
Bom, eu a princípio queria ser endocrinologista, né? Também não sei porquê, a gente pensa algumas coisas que a gente também nem sabe no início, né? Eu acho que é normal, doutor, porque quase é muito generalista, Sim. né? Em quase todas as áreas. E durante o curso a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia e de repente dá um estalo, puxa, é isso aqui que eu quero para minha vida. Sim, tem coisa que a gente acha que tem uma afinidade, mas depois descobre que você não tem, então isso acontece, é o processo da escolha, né? Então, eu a princípio queria ficar nas áreas clínicas, né? Mas ali pela metade do curso, mais ou menos, no terceiro ano, terceiro para o quarto, eu vi, não, eu quero fazer alguma coisa em que eu consiga operar os pacientes e atendê-los. Eu gosto, né? A gente está aqui no meu consultório, tá? Aqui em Impulsos Clínicas, você está convidado para conhecer, tá? Eu gosto disso aqui, do tete-a-tete, olhar no olho, de conversar, examinar. Eu gosto desse ambiente aqui, mas eu também gosto do centro cirúrgico. Eu gosto daquela rotina de internação, cirurgia, coloca na sala, opera, pós-operatório, né? Doutor, eu preciso lhe interromper. Como que é diferente a visão do profissional e a visão de quem está de fora sobre a profissão do próximo? Olha a sua impressão. Eu gosto daquele ambiente. Como é que o senhor se referiu ao ambiente? O ambiente... Da cirurgia? O ambiente da cirurgia, assim, coloca o paciente na sala, vamos anestesiar, inicia a cirurgia, pós-operatório, curativo e o transoperatório como um todo, né? Então, eu gosto dessa dinâmica, entendeu? Agora pergunta para o José, como é que tu vê isso aí? E como que você vê? Cheiro de éter, sangue, churrasco de gente, bisturi. Não tem isso aí não, tá, pessoal? Assim, a percepção é muito diferente, porque, de novo, é a sua afinidade, a sua vocação, né? Para quem olha de fora, por exemplo, eu já tive um acidente que eu precisei de uma microcirurgia, eu tenho uma prótese de reforço, né, aqui e tal. E aí o que acontece? Já vi também, né, o parto e tal das minhas filhas ali. E, nossa, aquele ambiente cirúrgico, para quem não é daquele meio, é muito hostil, né? Primeiro que tudo é muito novo. Depois você vê um ser humano ali anestesiado, impotente. Claro que a gente sabe que está na mão de bons profissionais que estudaram para aquilo, né? E ali o bisturi elétrico fazendo o serviço dele, fumacinha, por isso que eu falei o lance do Mas enfim, para quem não vive aquele dia a dia ali, nossa, é um negócio assim que é muito... Eu não tenho palavras, né? É muito extra tudo, assim. Eu acho que aí entra a questão da vocação, da afinidade, né? Da pessoa, por exemplo, tem colegas que a primeira vez que entrou no centro cirúrgico desmaiou, né? E hoje é cardiologista, ou seja, realmente ele não tinha afinidade para o centro cirúrgico. Eu não tenho orgulho nenhum disso, mas eu me lembro também de ter desmaiado lá no centro cirúrgico, né? Eu fui ver um parto e não demora muito, tinha uma equipe cuidando do parto, outra equipe cuidando de mim. Eu já presenciei essa situação. Então, mas aí de novo, é tudo para quem não é daquele meio, né? A gente fica, nossos sentidos ficam à flor da pele, é o cheiro do éter, né? O ambiente, é a luz, né? É aquele lance eu não sei, eu acho que não é a palavra empatia, mas é tipo assim, você se vê no lugar do outro e mesmo a pessoa sabendo que a pessoa está anestesiada, você meio que sente ali, né, aquela aflição. Então, assim, não é do nosso dia a dia, né? Então, o profissional da área de saúde a gente tem que valorizar muito por ter essa habilidade essa calma, né? E conseguir estar nesse ambiente sem desmaiar. Isso, principalmente, né? Na hora de ver sangue, né? Então eu estava vendo ali como que o senhor, a sua vocação faz o senhor ver naquele ambiente que para mim, eu considero hostil, para o senhor tipo assim, pô, eu sonhei estar nesse... É um bem-estar. É a realização, né? Sim. É fantástico. É isso, né? Então, a possibilidade de estar no consultório e também no centro cirúrgico me ajudou a eliminar várias especialidades. Então, eu fiquei com especialidades cirúrgicas, né? Sim. Urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, neurocirurgia. E aí, dentre essas especialidades clínico-cirúrgicas, eu fui para a neurocirurgia por ser uma especialidade muito desafiadora, né? Eu acho que no meio da minha residência em neurocirurgia, eu acho que é uma residência muito puxada, é muito intensa, muito complexa. O sistema nervoso é muito complexo, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu podia ter escolhido outra coisa.
né? Não por não estar gostando ou me sentir mal, muito pelo contrário, mas pelo processo árduo que foi, né? Concluí a neurocirurgia, e depois teve outras especializações, a neuromodulação veio depois disso, entendeu? Então, eu acho que por ser uma especialidade desafiadora, a neuro apareceu para mim. Então eu escolhi a neurocirurgia. Eu adoraria falar mais da questão neural, de neuro, mas Sim. o senhor falou sobre a neuromodulação. Sim. E para quem está nos ouvindo, quem não conhece, assim como eu não conhecia, né? E ainda considero que nem conheço tão bem assim, né? O que é a neuromodulação? Como é que essa ciência atua? Fala pra gente sobre a neuromodulação, como se estivesse falando uma plateia que tem 12 anos de idade. Não, fica tranquilo, né? Minha esposa pega muito no meu pé, olha só, você vai explicar para o paciente, você não vai dar aula em congresso, então explique de maneira que as pessoas entendam, né? Pronto, então, sabe a mulher. A neuromodulação, vou pegar a palavra final, a modulação. Quando você quer modular alguma coisa, você quer alterar algum circuito, no caso o circuito cerebral, né? Os neurônios, né, as células nervosas, as células do cérebro, elas se comunicam entre elas através de neurotransmissores, de substâncias, né, que mandam mensagens para um para outro. Essas mensagens se traduzem em quê? Nos comandos, por exemplo, da gente levantar um braço, para a gente caminhar, para a gente engolir um alimento, né? Então o cérebro está ali controlando tudo isso. Ele está recebendo os estímulos e está enviando os estímulos efetores, né, para as pessoas executarem ações durante o dia, pensar, raciocinar, escrever, etc. Né? Então, quando eu falo em neuromodulação, eu estou modulando circuitos cerebrais que controlam funções do organismo. Né? Eu estou modulando. E o que significaria essa modulação? Eu estou ou estimulando essa função, eu estou querendo potencializar aquela função, ou eu estou querendo inibir aquela função, né? E quais são as situações em que eu preciso inibir? Por exemplo, a gente sabe, uma das indicações-chave para o paciente fazer um tratamento de neuromodulação é um paciente que tem depressão grave e refratária, né? Então, a gente sabe que essas áreas do cérebro que estão relacionadas com a depressão do paciente, elas precisam ser estimuladas, precisam acordar, digamos assim. Então, eu faço uma neuromodulação excitatória naquele circuito cerebral, posiciono ali aquela minha bobina e faço sessões de neuromodulação para restabelecer aquele circuito neuronal normal. Eu promovo, né, aqueles mensageiros, né, a voltarem a trabalhar como eles deveriam trabalhar naquele circuito da depressão, das emoções, por exemplo, né? E a modulação ela pode ser de diferentes maneiras. Existe uma modulação química. O que é a modulação química? É a que a gente usa com remédio, né? Perfeito. A neuromodulação química. Quando uma pessoa toma, por exemplo, um antidepressivo, eu vou melhorar os níveis da serotonina, então eu estou fazendo uma neuromodulação química com comprimido, né? E existe a neuromodulação elétrica, que é o que a gente faz com a neuromodulação com ondas, com estímulo eletromagnético, onde a gente consegue colocar uma bobina que não esquenta, não dá choque, e eu consigo modular aqueles circuitos cerebrais. Essa não é invasiva, no caso. Essa não é invasiva, exatamente, porque existe uma neuromodulação invasiva, que foi o depoimento daquele paciente que eu te falei. Sim. É invasivo por quê? Tem gente que não gosta dessa palavra porque ela parece feia, né? Mas... Ela é invasiva porque ela precisa passar por uma cirurgia. Perfeito. Só isso, né? Então eu preciso colocar um eletrodo no cérebro do paciente e a pontinha desse eletrodo, né? Ela tem contatos que, quando a gente liga com uma bateria, ela vai estimular aquele circuito cerebral. Então, essa é a neuromodulação invasiva, através de um eletrodo cerebral, por exemplo, para modular os circuitos do paciente com Parkinson que estão alterados. No caso da neuromodulação, são micropulsos eletrônicos, microeletrônicos? Na neuromodulação invasiva com os eletrodos, né, o estímulo ele tem uma frequência, né, uma frequência de aparecer, né, uma duração do estímulo e uma amplitude, né, o quanto de área cerebral que aquele estímulo consegue alcançar. Obviamente, né, a gente coloca esse eletrodo em qualquer lugar? Não, a gente coloca esse eletrodo
nos lugares que a gente quer tratar. No paciente Perfeito. complexo, nos núcleos que controlam os movimentos, que estão anormais do paciente complexo. Voltando para a neuromodulação não invasiva, que é a estimulação magnética transcraniana. As sessões são feitas em consultório, o paciente fica sentado no consultório, uma sessão dura em torno de 30 minutos, 40 minutos, ali com a bobina posicionada para tratar diversas indicações. Eu já falei aqui uma delas, que é a depressão grave refratária, né? Nós temos também dor crônica, fibromialgia, pacientes que têm Parkinson também têm indicação de receber neuromodulação, pacientes que tiveram AVC e têm sequelas motoras e de linguagem também têm indicação para receber essa terapia, e várias outras indicações também tem. Essa era a minha pergunta, quais as doenças, né, ou as condições que podem ser tratadas. Mas, indo adiante aqui, quais são os mitos, assim, as crenças, ou seja da academia, seja das pessoas, a respeito da neuromodulação? O que as pessoas pensam que pode ser que, na verdade, não é neuromodulação? Ou, Sim. doutor, isso dá choque, isso vai me tornar um dependente da neuromodulação? Quais são os grandes mitos que aparecem aqui no consultório? Um deles você já falou, as pessoas acham, por exemplo, a gente está falando aqui da neuromodulação não invasiva, né, que é a estimulação magnética transcraniana, né, onde a gente posiciona aquela bobina sobre a área do cérebro do paciente, na cabeça. Então, o primeiro mito é que esquenta, né, esquenta ou dá choque. Não, essa é uma terapia, e existe uma terapia que é muito antiga e é feita até hoje, inclusive, que é eletroconvulsoterapia. Essa é uma outra coisa, né? Sim. Que é feita em um ambiente controlado, com anestesia, tudo mais, que o pessoal da psiquiatria faz muito com algumas indicações, e é muito boa para indicações precisas, né? A neuromodulação é diferente, não esquenta, não dá choque, né? O paciente não vai ficar viciado, dependente, o paciente não vai ficar abobalhado, o paciente não vai perder as suas funções, entendeu? Então, muito pelo contrário, é uma técnica que tem o objetivo de recuperar funções, não de trazer dano, obviamente, né? Perfeito. E é um tratamento que já está autorizado pelo CFM desde 2012, né? E no mundo existe há muito mais tempo antes disso. Então, no Brasil a gente já faz isso já há bastante tempo, com segurança, com indicações bem delimitadas, né? Eu ia até lhe perguntar, eu estava lendo outro dia algum material para a gente pautar aqui o nosso podcast, e eu vi que é considerado uma das grandes evoluções da medicina dos últimos tempos, né, a neuromodulação, e é considerado não só pelos especialistas que fazem, mas pela academia como um todo, né? Sim, sim. Não, isso é verdade, porque a neuromodulação ela tem várias formas, né? A gente está falando aqui da estimulação magnética, mas, por exemplo, existe uma forma de neuromodulação invasiva que você coloca um eletrodo na medula, que tem um objetivo, ela nasceu com o objetivo de tratar dor crônica, por exemplo, pacientes que têm na coluna dor crônica, mas há muitos estudos mostrando benefício para recuperar movimentos de pacientes paraplégicos, entendeu? Por isso que é uma tecnologia revolucionária que tem muito potencial a crescer também, né? Por exemplo, nesse caso, imagina uma tecnologia implantável que devolve movimentos à pessoa, né? Isso é muito maravilhoso, né? Isso Certamente. é muito uau, é muito fenomenal, né? Então, existem muitas outras formas. Por exemplo, uma vez eu participei de um evento, que é um evento anual de neuromodulação, inclusive. Ele acontece em Las Vegas. Parece estranho a cidade, né? Mas Sim. acontece em Las Vegas todo ano. É um evento específico de neuromodulação. E eu fui lá nesse evento, acho que foi em 2018, não lembro exatamente quando, e eles mostraram um protótipo para ajudar pessoas surdas. E como que era esse protótipo? Era um colete, né? E esse colete que a pessoa que tinha a deficiência usava aquele colete como se fosse uma camisa mesmo. Sim. E ela era cheia de eletrodos, né? Cheia de contatos, né? Então, quando a pessoa que queria se comunicar com essa pessoa surda, né? Esses eletrodos interpretavam essa voz e comunicavam ao cérebro aquilo que aquela pessoa estava dizendo, né? Para ela poder entender. Aí, no caso, a pessoa que é surda e muda, que não conseguiria compreender e muito menos expressar, né? Mas, aí, ou seja, eu resolvi uma parte do problema com esse colete, né? Uma pessoa que não tinha entendimento do que o outro estava falando,
mas aquela forma de neuromodulação ajudou o cérebro daquela pessoa a entender o que o outro estava querendo dizer, ele passou a se comunicar melhor. Era um auxílio no processamento da informação. Da informação. Muito Maravilha. Fantástico, muito fantástico. Isso é surpreendente, é fenomenal, é um avanço que, como eu falei no início, existe um avanço silencioso que acontece na medicina, que muitas pessoas não sabem o que acontece. E, graças a Deus a gente tem especialistas como o senhor que vivem nesse métier, né? E traz essas novidades para a gente. Doutor, a gente vai falar um pouco sobre o empresário. Vamos. Eu estou aqui hoje na Impulsos Clínica, que é a clínica do Dr. Jairo, né? Tem várias especialidades. Fala um pouquinho para a gente o que é Impulsos Clínica, quais as especialidades que o senhor trata aqui, né? E atende. Como é que funciona aqui a Impulsos? Legal. A Impulsos Bom, falar um pouquinho da palavra, né? Essa palavra impulsos, no latim, ela significa força motriz. Legal. Então, eu creio que a inspiração desse nome, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente quer fazer aqui na clínica, né? Que quer promover qualidade de vida para as pessoas, né? Que a passagem da pessoa pela clínica seja uma força motriz para ela recuperar a qualidade de vida, para ela melhorar os seus sintomas do Parkinson, da dor crônica, da fibromialgia, do bem-estar físico, emocional. Então, ou seja, qualquer que seja a indicação que a pessoa venha nos procurar, né? Então, aqui na clínica nós temos vários serviços, na parte de neurocirurgia comigo, né? Nós temos procedimentos injetáveis que a gente faz aqui, de suplementações, reposição. Nós temos uma equipe também que trabalha com dor crônica e emagrecimento. Então, a Impulsos, ela tem, além do serviço de neuromodulação, nós temos uma sala específica para pacientes que vêm aqui fazer as sessões de estimulação magnética transcraniana, né? Alguns somente a sessão de estimulação, outros estimulação com terapia fonoaudiológica também. Então, a Impulsos também tem terapia fonoaudiológica. Então, nós temos um portfólio de serviços bem interessantes, né, para algumas situações de saúde, para atender essas demandas reprimidas, né? Por exemplo, nesse caso de pacientes que precisam de tecnologia de neuromodulação, né? Há clínicas que fazem neuromodulação para doenças psiquiátricas, para depressão, para toque. Sim. Mas nós somos a primeira clínica em São Luís que traz essa tecnologia para doenças neurológicas, para reabilitação do paciente com Parkinson, para pacientes com ataxia, para problemas neurológicos em geral, para dor crônica, fibromialgia. Então, nós estamos aí trazendo essa novidade para São Luís nessas indicações, né? Até falei recentemente com um colega, né? Perguntava se ele indicava pacientes dele, Sim. né? Falou, eu sei que existe, mas não sabia para onde mandar. Então, pois agora você já sabe, na Impulsos nós temos um serviço especializado nisso e vai ser um prazer receber teus pacientes. Né? Maravilha. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Jairo, mas enquanto ele pensa na resposta, a gente vai dar um recado aqui. Dr. Jairo, qual a diferença, né? Eu imagino que é bem diferente, o senhor sempre sonhou estar dentro do centro cirúrgico, mas qual a grande diferença entre estar no centro cirúrgico e administrar uma clínica desse porte que tem tantas especialidades? Mas enquanto o senhor pensa nessa resposta aí, eu preciso dar um recado para a nossa audiência. Pessoal, o Curta Empreender está sob novos cuidados. Eu preciso fazer um agradecimento especial ao time da Cajar, né? Experience Audiovisual, que está cuidando agora do podcast Curta Empreender. Time fantástico, nos acompanha já há algum tempo, né, sobre os cuidados do nosso produtor e editor de audiovisual, Cláudio Flop, né, o meu time de produção também, de roteirização, aos cuidados de Tainara, Lucena, né, então eu preciso agradecer esse time que já me acompanha desde o início do Curta Empreender, né, hoje sobre nossa nova casa. E eu quero te dizer, se você quer ter um podcast com um time especializado em podcast, edição, pós-edição, roteirização, enfim, entre em contato com a Cajá, tá? No final do podcast vai estar ali todos os contatos. Eu espero que também o QR Code esteja visível para você aí. O Dr. Jairo vai responder uma pergunta muito importante e eu imagino que não é só uma curiosidade tua, tá? Minha também. Como ele falou no início, ele sonhou
né? Está na área de medicina, da neuromodulação, né? Está ali dentro do centro cirúrgico, mas hoje ele tem uma clínica e eu imagino que o contexto e o universo é bem diferente. Como é que é isso, Dr. Jairo? Bom, a diferença ela é abissal, porque a gente está saindo de um ponto assistencial, né? De uma questão assistencial, de cuidados presenciais, centro cirúrgico, cirurgia, consulta, né? E o outro ponto empresarial, administrativo, gestão. Então, são pontos bem diferentes, né? Mas absurdamente necessários um para o outro. Então, é um desafio, né? A Clínica Impulsos é um desafio, porque a gente começou recente, né, em relação... Eu já tinha um consultório em São Luís há um tempo já, mas nesse contexto de clínica, de um espaço multiprofissional, realmente o desafio é muito maior. Em termos de quê? Porque como gestor, você precisa aprender coisas que a Faculdade de Medicina não te ensinou. Como gerir pessoas, né? Como calcular os tributos. Obviamente a gente tem contador que faz isso, né? Mas a gente precisa precificar as coisas da clínica, né? Baseado também nos impostos que a gente vai pagar, nas taxas de cartão de crédito, por exemplo. Então, é um universo totalmente diferente do universo assistencial, né? E eu confesso para você que não é a dificuldade de lidar com isso, né? Porque a dificuldade eu já estava falando essa semana isso com algumas pessoas, né? É saber a hora de fechar a gavetinha do assistencial, do Dr. Jairo, e abrir a gavetinha agora do gestor da clínica, entendeu? Vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre as pessoas, vamos falar sobre salário das pessoas, vamos falar sobre bonificação, vamos falar sobre meta financeira, vamos falar sobre avaliação de resultados. Avaliação de resultados, vamos falar sobre a vigilância sanitária que tem que vir na clínica, vamos falar sobre o material que está quebrado que tem que repor, vamos falar sobre, ou seja, tudo que uma clínica demanda, né? A gestão como um todo. Obviamente eu tenho um braço direito muito forte, que é a minha esposa, que me auxilia em tudo aqui na clínica. Então, mas realmente é um ofício novo, o gestor, o empreendedor, mas é gostoso. É aquele friozinho na barriga bom que a gente, vamos lá, vamos descobrir como é esse negócio, né? Vamos perguntar para quem faz, vamos descobrir, a gente erra, a gente acerta e assim a gente vai encontrando o caminho. Doutor Jairo, eu lhe pergunto isso porque o nome do nosso podcast é Curto Empreender, né? Uhum. E a gente sabe, por exemplo, que um profissional como o senhor, que empreende na saúde, fazendo cirurgias e tudo mais, tem um contexto ali que foi preparado, né, na medicina, na faculdade, teve a residência e tudo, né? Enfim, fez as primeiras cirurgias ali acompanhado e tal, até ter a autonomia de fazer tudo só. Então, houve um tempo gigante de preparação. E ao passo que, quando se toma essa iniciativa, vou sair do hospital, vou empreender pelo meu caminho aqui, na minha clínica e tudo mais. E é um sonho de muitos outros profissionais dessa área, e vários já trilharam esse caminho, mas não são todos que são bem-sucedidos quando parte para essa carreira, né? E eu creio que boa parte dessa pergunta que eu vou fazer agora o senhor já respondeu, mas existe aí alguns fatores que eu gostaria que o senhor deixasse claro para a nossa audiência. Por que vários médicos que são bons profissionais, quando começam a empreender seu consultório, sua clínica, né, é o que eu chamo de o seu empreendimento solo, né, como empresário, por que se dá mal, quebra, fecha com, sei lá, 2 anos, 3 anos, às vezes até perde patrimônio, porque é um investimento alto, né? Enfim, você tem folha de pagamento, tem todo o seu instrumental, infraestrutura, né? Enfim, e aí passa 1, 2, 3 anos, encerra e volta de novo para a carreira no hospital. Não é demérito nenhum, a gente precisa saber a hora de começar e a hora de parar. Mas a que se deve os principais fatores que o senhor consegue lembrar ali, baseado na sua experiência, nas dificuldades que o senhor teve e nas que o senhor venceu também, claro. Assim, essa pergunta tem várias respostas, né? Mas, como eu já falei aqui anteriormente, é um universo diferente do empreendedorismo. Então a pessoa ela precisa entender que é diferente, né? Ela precisa estudar sobre isso, ela precisa ler conteúdo sobre isso. Eu acho que também, assim, olhar modelos que deram certo, né?
E o que ajudou esses modelos que deram certo a eles chegarem lá? Quais foram os fatores? E que também tiveram percalços no caminho, mas que eles permaneceram, né? Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, olhar modelos inspiradores que deram certo, clínicas que deram certo, pessoas, médicos também que enveredaram por essa questão também do empreendedorismo, né? Que foram ali com cautela, com prudência. Eu acho que, como diz aquele ditado, não querer dar um passo maior do que a perna, né? É você ter clareza do teu negócio, né? Clareza de várias coisas, né? De missão, visão, valores, né? De você saber a sua realidade hoje, saber onde você quer chegar, né? E saber do que é necessário para cada etapa desse processo, não querer antecipar coisas. Então, acho que talvez, eu acho que a questão da manutenção de bons resultados, de crescimento, é a gente permanecer com o olho no negócio, né? Porque eu acho que talvez algum desses médicos que começaram bem e não deram certo, é porque eles permaneceram divididos, né? Não se entregaram plenamente, né, para essa nova demanda empreendedora, de gestora, de administrativa, que é necessário, né? Aqui eu não estou falando que eu vou deixar de ser médico ou de ter paciente, não é isso. Mas é que eu realmente preciso separar. Na hora da gestão, é a hora da gestão. E eu preciso... Isso, hoje, para mim, na verdade, precisa cada vez mais tornar essa rotina. Então, se um empreendedor, um médico empreendedor, entra nesse universo ainda com a mente dividida, não sei se isso vai dar certo, ele precisa imprimir energia de pensamento, energia financeira também, investimento Sim. financeiro em tudo isso, né? E manter os olhos no negócio para mudar as estratégias. Eu acho que talvez o erro de muita gente também seja achar que a coisa é linear. Não, né? Nesse mês foi de um jeito, no segundo mês pode ser diferente. Quais as estratégias que deram certo hoje, pode ser que no mês que vem elas não vão dar mais certo, a gente tem que ir atrás de outras estratégias de captação de cliente, captação ativa, né? Então, hoje a gente sabe que o perfil do paciente mudou muito, é um paciente que já chega para você com muitas respostas, porque o Google já deu respostas, o ChatGPT já deu respostas para ele, então essa visão empreendedora, ela também precisa contemplar esse paciente com esse perfil novo, entendeu? E, sobretudo, se manter, eu acho que a grande mensagem é manter os olhos no negócio. Se a gente tirar os olhos, a coisa vai começar a minar, vai começar ali a ruir, né, pequenininho, e se a gente não reparar, aí a coisa realmente pode tombar. Doutor Jairo, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, e novamente, enquanto o senhor pensa, né, não é uma pergunta que provavelmente o senhor tem aí a resposta para tirar da manga, mas enquanto o senhor pensa na resposta, eu vou dar um recado. Qual a doença neurológica que o senhor acha que mais vai crescer nos próximos 20 anos e o senhor espera estar preparado para receber essas demandas aqui na clínica? Enquanto o senhor pensa na resposta, eu vou dar um recado para a nossa audiência. Pessoal, nós temos patrocinador novo no Curta Empreender. Eu não vou delongar muito, é o Santo Remédio. Bem, o pessoal do Santo Remédio abraçou o Curta Empreender e o portfólio de produtos do Santo Remédio é fantástico. Você tem toda uma linha de saúde, beleza e bem-estar, né, focada em produtos naturais para te ajudar a dormir melhor, no controle da ansiedade leve, com hidratantes corporais, perfume capilar, né, você tem ali um protocolo de emagrecimento acelerado que tem desde um produto para desinchar, outro para emagrecer, outro acelerador metabólico. Se você é fanático por doce que nem eu, você pode fazer uso aqui do spray antidoce que ajuda a controlar a ansiedade por açúcar, enfim. Então a gente tem uma linha fantástica lá que o Santo Remédio colocou à nossa disposição e que se você quiser conhecer melhor, tem aqui o QR Code e os contatos aqui na tela, tá bom? E melhor do que isso ainda, se você deseja ser um revendedor do Santo Remédio, trabalhar o portfólio de produtos, entre em contato com a gente, tá aqui todos os contatos na nossa tela, tá bom? Nos créditos também vai ter os contatos lá. Grave esse nome, Santo Remédio, eu creio que você vai se apaixonar pela marca, viu? E detalhe, você precisa lembrar que para cada fase da sua vida existe um Santo Remédio. Doutor Jairo, voltando aqui para nossa pergunta aqui, o que o senhor acha? Qual é a doença neurológica que vai se estender aí pelos próximos 20 anos, vai progredir muito?
né? Se ela tem, já existe uma causa visível, né? E o senhor pretende estar preparado para essa demanda? Ou... Eu posso citar duas, você perguntou uma, mas eu vou citar as duas doenças neurodegenerativas mais frequentes. A primeira é a doença de Alzheimer e a segunda é a doença de Parkinson, né? Então, existe realmente uma estimativa de que o Alzheimer vai aumentar muito nos próximos anos, né? Principalmente devido ao envelhecimento populacional. Então, o Alzheimer realmente é uma doença de paciente idoso, muito idoso, né? Sim. Mais 75 anos, 80, né? Então, a gente sabe que a expectativa de vida da população em geral ela tem aumentado e isso facilita o aparecimento de doenças neurodegenerativas. A principal delas é o Alzheimer e a segunda mais frequente é a doença de Parkinson, que a OMS estima que na próxima década esse número dobre dos números de pacientes, da prevalência de pacientes com Parkinson. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas, né? Então, tem a ver também com o envelhecimento populacional, mas, tanto no caso do Alzheimer e da doença de Parkinson, a gente ainda procura aquele fator desencadeador dessas doenças. O que leva a essa degeneração neuronal que faz o paciente ficar com a demência, no caso do Alzheimer? O que leva a degeneração neuronal que faz o paciente ter o tremor do paciente com Parkinson, rigidez, a lentidão, entendeu? Essas são perguntas que a medicina precisa encontrar as respostas o mais rápido possível, porque o número de pessoas acometidas é muito grande, né? E a resposta a pergunta que você fez é sim, há impulso de estar preparado, né? Hoje nós temos pacientes com Parkinson, nós temos profissionais que cuidam de pacientes com Alzheimer também, neurologistas para ser referência nesse tipo de atendimento, né? E a gente aguarda que realmente apareça, obviamente, a cura, a identificação do fator causal, né, dessas doenças, né, para que a gente possa ter um tratamento mais efetivo. Doutor, a gente percebe que profissionais bem-sucedidos, independente de qual área atua, Sim. né, eles têm hábitos saudáveis, né, e esses hábitos também ajudam nas questões neurológicas. Quais são os principais hábitos para uma vida de bem, né, como é que eu posso dizer, com as suas sinapses cerebrais, né, com o seu corpo, o que pode ajudar a gente a prolongar a qualidade de vida, e quem sabe aí prevenir aí o mal de Alzheimer, se é que é possível, né? Quais são esses bons hábitos que a gente pode... Essa é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes as pessoas perguntam remédio. Ah, saiu uma novidade no mercado farmacêutico, remédio para isso, tá? Mas elas esquecem de fazer essa pergunta, né? E as respostas são coisas do dia a dia e que você não paga nada, né? Que eu vou te responder agora, né? E isso é muito interessante porque existe um cunho científico em cima que fundamenta isso, né? A epigenética. Se acredita, por exemplo, que algumas pessoas teriam predisposição para desenvolver um dia o Alzheimer, o Parkinson, por exemplo, e um fator externo, ambiental, vai lá e atua como gatilho para iniciar o processo da doença, né? Sim. Aí, hábitos de vida saudáveis poderiam barrar ou mesmo bloquear esse gatilho de aparecer, né? Que é respondendo a sua pergunta. Dormir bem, um sono reparador, né? No caso do Alzheimer, sono, exercício físico, né? O exercício físico é o tratamento que ele está presente em todas as doenças, né? E é a única coisa que consegue frear progressão de doenças neurodegenerativas, Parkinson principalmente, né? Então, hábitos bons, atividade física regular. A OMS estabelece que uma atividade física regular é em torno de 150 minutos por semana, certo? Então, não é uma caminhadinha aqui, outra ali, ou seja, é uma coisa regular, é uma coisa que realmente põe o corpo para cansar. Atividade física regular, dormir bem, se alimentar bem, porque muita gente tem uma dieta muito descontrolada, rica em substâncias inflamatórias. A gente sabe que existe um componente inflamatório em muitas doenças degenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson. Então, se a gente tem hábitos saudáveis alimentares, né? Ou seja, uma dieta não inflamatória, pró-anti-inflamatória, então é um fator também que ajuda na prevenção, né? Atividade física, dormir bem, comer bem, evitar os besteróis da vida, né? No caso do Alzheimer, um fator de risco que pode ser
pode ser modificado, né? As pessoas que curtem o isolamento social. O isolamento social, né, é fator de risco para desenvolver Alzheimer. A pessoa ali que não tem um ciclo de amizades, que fica muito mais na dela, que tem poucos relacionamentos, que é mais introspectiva, fechada, né? Isso é um fator de risco para a pessoa ter uma demência do Alzheimer, né? Então, aí o contrário é o fator preventivo, né? A pessoa procurar estar num ciclo de pessoas, de amigos, familiares, grupos de apoio, grupos de academia, grupos, sei lá, enfim, atividades que reúnem pessoas onde as pessoas possam conversar, se relacionar, né? Ter relacionamento. Doutor Jairo, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas eu preciso lhe perguntar, a tecnologia tem evoluído muito, né? A tecnologia de assistiva, principalmente, né? A gente cada vez mais precisa se levantar menos para fazer as coisas. A gente pega o smartphone, pede uma comida, liga o ar-condicionado, conversa com uma inteligência artificial, faz um trabalho, enfim. E o senhor acha que a tecnologia ela tem estimulado as pessoas, as sinapses, ou ela tem deixado as pessoas mais preguiçosas, mais, eu vou até chamar de pacatas também, que eu já vi pessoas que eram muito mais ativas, altivas inclusive, e puxa, parece que o espírito morreu, sabe? Ela ou um computador tá de bem com a vida. Eu acho que depende de como a pessoa utiliza essas ferramentas, né? A IA é uma coisa revolucionária, né? Inteligência artificial, a internet como um todo. Então depende de como a pessoa usa, isso pode ser danoso. E realmente essa observação que você faz, ela é fato, né? Porque a pessoa encontra respostas prontas, né? A pessoa não vai mais buscar a sua refeição, ela pega aqui no aplicativo e chega na porta da sua casa, né? Aí ela não vai ter aquele trabalho de preparar a sua comida, né? Atividade física, né? Hoje você tem, por exemplo, se bem que é uma atividade física, ok que a pessoa está se exercitando, mas, por exemplo, existem treinamentos online, a pessoa bota lá um treino e ela treina na sala da sua casa. Ela já não pega o carro ou o transporte para ir para a academia, para ir e voltar, para estar naquele ambiente com outras pessoas, né? Então eu creio que na medida que a gente usa errado ou certo todos esses avanços, a gente pode ter problemas. Crianças, por exemplo, já se sabe que o excesso de telas em crianças é danoso. É danoso para o crescimento intelectual das crianças, do aprendizado, né? São crianças que ficam mais inseguras emocionalmente, são crianças que têm dificuldade em tomar decisão, déficit de aprendizado mesmo, né? Então, isso acontece na faixa pediátrica, com as crianças, mas os adultos também, né? Se é um adulto que era, como você mencionou, superativo, dentro e fora de casa, e de repente está lá consumido pelas telas, realmente ele vai ter problemas, ele vai ganhar peso, ele vai ficar obeso, pode ficar deprimido, né? Porque assim, essas tecnologias, elas dão as coisas muito prontas, né? Sim. Você faz perguntas, está aqui, a resposta é essa. Então, você pensa menos, você raciocina menos, né? Isso é ruim para o cérebro. E você perde também muitas habilidades relacionais também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma falsa sensação de recompensa, que a pessoa fica satisfeita com aquilo, mas na verdade, até que ponto está sendo tão bom, né? Até que ponto está sendo, a gente está sacrificando coisas, né? E tendo essas amostras grátis de melhora, de satisfação do ego, do intelecto, entendeu? A gente precisa avaliar isso. Fator preocupante. O senhor tocou num ponto que, enquanto o senhor falava, me trouxe algumas lembranças, e eu lembrei também de alguns conteúdos que eu consumi recentemente, justamente sobre a quantidade de telas, né, que as crianças são expostas, e muitas dessas telas, muita dessa exposição é por preguiça dos pais de lidar com as crianças, de dar uma atenção e tal. O menino chora, pega aqui o celular, vai brincar. É mais fácil distrair com o celular, com uma tela. Não é, eu fico feliz de não ter nascido nessa geração, sabe? Eu fui de uma geração onde eu tive a oportunidade de me relacionar com as crianças do bairro, de brincar na rua, de correr, de cair, tomar banho na chuva, beber água da chuva, sabe? Correr na rua e cair, se machucar. Então,
Nós tivemos todas as... Metiolate, né? Sim. Mercúrio cromo. Mercúrio cromo, Violeta. violeta. Essa geração não sabe o que é mercúrio cromo, vocês não sabem. Com certeza vocês não sabem. Pó antisséptico. Uhum. Né? Então, são coisas que as pessoas, as crianças não sabem mais hoje, né? E a gente sabe se virar, né? E graças a Deus, por essas brincadeiras, eu aprendi a me relacionar bem, a ter o famoso jogo de cintura que o mercado tanto procura, né? Sim. Que é o que eu chamo de habilidades relacionais. Hoje, o que acontece? Será que... Como é que a gente foi perdendo isso na sociedade? Foi a evolução da tecnologia? Foi a involução mesmo das relações? Foi tudo isso? Eu observo que há essas commodities, né? Perdão, serviços de comodidade mesmo, afinidade, foi sequestrando um pouco assim da nossa... Sim, e eu acho que a gente já está pagando um preço caro disso, né? Porque é uma geração nova assim, que tá vindo, né? E com conceitos muito errados, né? Em termos de conseguir coisas. Porque na hora que a pessoa digita uma pergunta e encontra a resposta agora, ela acha que para tudo na vida vai ser assim. E aí ela vai sofrer muito, porque a vida real não é assim. Você sabe disso, nós sabemos que a vida real a gente precisa batalhar, precisa trabalhar, precisa acordar cedo, precisa se exercitar, precisa ir atrás. Mas o uso errado dessas tecnologias diz o contrário. Não é só você ficar sentado na palma da mão que vai chegar o que você quer. Não é assim, né? Então, é um desserviço em alguns momentos e nós como pais, né, como educadores, como formadores de opinião, a gente precisa alertar, né? Usar o que é bom, né? Mas também alertar do uso incorreto, né, de tudo isso. Perfeito. Dr. Jairo, infelizmente, a gente precisa encerrar o Curta Empreender, essa edição fantástica. Eu tenho assunto para a gente ficar conversando aqui. Sim, a conversa tá boa. E eu creio que a nossa audiência está curtindo muito a nossa conversa, né? Sim. Mas a gente precisa caminhar finalmente. Se o senhor pudesse voltar no tempo, né? E olhar para trás, lá para o Jairo que está começando hoje, aquele menino lá que vai fazer o vestibular com 18 anos para medicina, o que o senhor diria para ele hoje? Mas antes do senhor responder, eu quero lhe dar um presente aqui, em nome do nosso patrocinador Santo Remédio. Opa! Olha, tô ganhando presente. Aqui a gente tem uma fórmula, né, à base de Herbatonin, para você ter um sono reparador, dormir bem à noite, né? É um manipulado natural. Sim. Do nosso principal fornecedor lá. Muito bom. Vou lhe passo aqui com muito carinho. Obrigado. Né? Irei consumir. Olha, a gente tem boas experiências com toda a linha do Santo Remédio, assim, não é diferente. E nos dê os feedbacks, né? Dá os feedbacks pra gente, que isso é importante. Pode deixar. Então, doutor Jairo, o que o senhor diria pro Jairinho lá que está com 18 anos, começando agora ali, tomando as primeiras decisões ali, em relação ao futuro? O que o senhor diria para ele? Essa é uma pergunta, a pergunta que me faz lembrar de muitas coisas, né? Mas, assim, uma palavra, uma frase curta, né? Eu diria para o Jairinho não desistir, para ele não baixar a cabeça, né? Que por mais que possa parecer assustador, né? As decisões da vida, né? Que ele não tenha medo de dar o passo à frente, né? Que ele não está sozinho, que Deus está com ele e que se ele seguindo os princípios que ele escolheu seguir, ele vai chegar onde ele precisa chegar. Que bênção. Que bênção. Bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Curta Empreender. Episódio fantástico, eu sei que você gostou, né? Eu sei que você também tem algumas dúvidas. Se você quiser perguntar qualquer coisa para o Dr. Jairo, para o pessoal da Impulsos Clínica, Dr. Jairo, fala para a gente como é que o pessoal te encontra, como é que pode perguntar para você, para o pessoal da clínica, como é que funciona, quais são os contatos? Bom, muito bem. Eu tenho o meu perfil no Instagram, @jairoangelos.neurocirurgia. A Impulsos também tem o perfil, Impulsos Clínica, lá no Instagram. Tem o meu site também, onde tem alguns conteúdos, né, de
de medicina, daquilo que a gente faz aqui na clínica, né? Nós temos o WhatsApp da clínica, que é o 970022332. Você pode estar em contato nesse WhatsApp que eu estou falando, para agendar consulta, né? E conhecer melhor os nossos serviços, né? A pessoa que vai falar com você nesse telefone vai falar do nosso serviço, daquilo que a gente consegue oferecer hoje, em termos de assistência, né? De tratamento, né? Legal. Tratamento de emagrecimento, dor crônica, Parkinson, casos neurológicos, cirurgias, e é isso. Puxa, maravilha. Bem, pessoal, antes de encerrar, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez os cuidados da Cajah Experience. Né? Se você quer ter um podcast, quer ter conteúdo, liga pra gente, fala com o pessoal da Cajah. Vão te atender muito bem, vão ter o maior prazer de te ouvir, conhecer o teu projeto, ver como que pode agregar, né, no teu projeto, né, no teu conteúdo, enfim. Preciso agradecer também ao nosso patrocinador premium aí, que é o Santo Remédio, né, com um catálogo fantástico lá de produtos, né, um portfólio de produtos naturais para te ajudar em cada fase da sua vida, tá? Preciso fazer um agradecimento ao meu time e, claro, não posso terminar esse programa sem agradecer a Deus que nos deu a oportunidade de estar conversando mais uma vez com uma pessoa fantástica que nos recebeu aqui na Clínica Impulsos. Obrigado. Obrigado pela tua audiência. Quero te ver no próximo episódio, não perca, tá bom? Um abraço e até o próximo Curta Empreender. Créditos. É isso. É isso, pessoal. Dr. Jairo.